Ortografia. Vamos trabalhar um pouquinho agora com esse conteúdo tão maravilhoso e tão interessante que é a ortografia, a bela escrita das palavras. Bem, para que possamos entender de verdade como escrever corretamente e como empregar algumas letras, porque na verdade é disso que trata a ortografia, o emprego de algumas letras que o pessoal geralmente costuma errar. Eu vou trabalhar com vocês de uma maneira um pouquinho diferenciada. Eu vou passar exemplos aqui no nosso quadro e você vai acompanhar comigo nas telas algumas regras e os seus exemplos. Depois explicarei aqui no quadro, tá ok? Por quê? Porque assim vai ser mais dinâmico o nosso trabalho, essa relação vai ser mais dialógica, beleza? Então, para que esse relacionamento entre mim e ti, lembra, bonito falar assim, né? Lembra que é assim que é correto, entre mim e ti dê certo para aprender esse conteúdo, vamos partir para as nossas regras. Eu vou começar falando para você sobre o emprego de C cedilha, Z, S, X e CH. A galera costuma errar bastante isso aí, mas não você. A partir de agora você vai estudar na boa e vai aprender a fazer isso rapidamente. Então, acompanhe comigo a primeira regra. Vamos lá. Usa-se C cedilha em palavras derivadas de vocábulos terminados em to. A exemplo de intento, intenção, canto, canção, exceto, exceção, junto, junção. Muito bem, vamos aqui olhar para o quadro e entender como funciona essa regra. Então, estou falando do emprego do C cedilha e lá está dito que nós temos o C cedilha empregado em palavras derivadas de outras que terminam com o conjunto to. Então, veja, para você analisar e saber se escreve intenção com C cedilha ou com S, bem, com S, apesar do som ser semelhante nesse caso, ia ficar muito feio. Mas como eu não posso ensinar a regra para você do que fica feio e do que fica bonito, por causa do MSNês, do internetês e todos esses eis que prejudicam a nossa ortografia, vamos partir disso aqui, olha só. Intento é a palavra primitiva, assim como canto é a palavra primitiva, finalizada com TO. Quando vai se escrever a derivada, utiliza-se o C cedilha. Então, intento, intenção com C cedilha. Canto, canção. Maravilha? Simples e fácil para você não errar, meu companheiro. Vamos para a nossa próxima regra. Acompanhe comigo. Usa-se C cedilha em palavras terminadas em tensão referentes a verbos derivados de ter, como deter, detenção, reter, retenção, conter, contenção e manter, manutenção. Pois bem, observe aqui no quadro agora o exemplo que eu vou trabalhar com vocês. Ali fala-se de palavras derivadas de verbos terminados em ter. Veja, eu tenho aqui deter, a terminação, e reter, novamente. Quando vai se criar uma derivada, como nós escrevemos com S? Não, com S não pode ser. Com Z, pelo amor de Deus, né? Então, não pode. O que você deve entender? A dificuldade entre o C cedilha e o S. Terminou em ter, a palavra derivada vai se grafar com C cedilha. Simples, rápido e fácil de entender. Não pode haver dúvida nisso aqui. Vamos dar sequência? Vamos. Próxima regra. Usa-se C cedilha em palavras derivadas de vocábulos terminados em tor. A exemplo de infrator, infração, trator, tração, redator, redação, setor, seção. Pois bem, vejamos aqui no quadro, tenho infrator e infração. Veja, palavras derivadas de vocábulos terminados em tor. Então, olha, como é que isso aparece na sua prova? Vou ensinar um esquema para você. Vai aparecer o seguinte, a palavra tração, por exemplo. Eles vão querer escrever assim para você, ó. Tração. Pelo amor de Deus, olha que coisa ridícula. Mas eu já vi isso aqui escrito na internet, tá ok? Por quê? Porque lá não vai ter ninguém te corrigindo. Então, o pessoal erra mesmo. Mas olha, se eles perguntarem se está correto escrever assim, você pensa, cara, tração vem de que palavra? Vem da palavra trator, claro. E aí, lembre-se do seguinte, trator termina com TOR? Sim. Se termina com TOR, eu não posso utilizar S, eu tenho que utilizar o C cedilha. O mesmo caso, infração, você escreve com S? Não, com dois S? Tampouco. O que acontece? A palavra infração vem de infrator, termina com TOR e grafa então com C cedilha. Maravilha, regra linda, maravilhosa, bonita, simples de entender.
Vamos à nossa próxima regra. Acompanhe comigo. Usa-se o C cedilha em palavras derivadas de vocábulos terminados em tivo. A exemplo de introspectivo, introspecção, relativo, relação, ativo, ação, intuitivo e intuição. Vejamos aqui no nosso quadro. Eu tenho introspectivo, veja, a palavra primitiva termina com o segmento tivo, assim como relativo. Então, entenda, essas são as primitivas, elas que dão origem às demais. Quando você faz a derivação, escreva introspectivo, daí vem introspecção, com C cedilha. Pensa só, você escrever introspecção com S, pelo amor de Deus, como isso ia ficar feio, tá? Relativo, relação, não é com 2 S, nem é com S, tá? Escreva assim, com C cedilha, porque assim vai ficar de acordo. Simples, fácil e prático. Maravilha? Acompanhe aí, então, a nossa próxima regra para a gente poder dar sequência a isso aí. Vamos lá. Usa-se C cedilha em palavras derivadas de verbos dos quais se retira a desinência R, como, por exemplo, reeducar, reeducação, importar, importação, repartir, repartição, fundir, fundição. Meu amigo, veja aqui no quadro o que nós temos em relação a esses exemplos. Veja, reeducar é um verbo? Verbo da primeira conjugação, você tem a desinência R aqui. Mesma coisa, importar. Olha só a desinência R aqui indicando para você que está no infinitivo. Maravilha? Eu quero derivar reeducar e quero transformar no ato de reeducar, reeducação. Importar o ato de importar, importação. Agora, você poderia escrever isso aqui, importação, com S ou com 2 S? Pelo amor de Deus, não poderia. Por quê? Porque ia ficar ridículo, ia ficar muito feio, assim como aqui, reeducação. Pelo amor de Deus, quem escreve isso com 2 S? Só quem escreve demais lá no MSN, só quem escreve demais na internet e que vai prostituindo a sua linguagem, tá ok? Não prostitua o seu português, meu compadre. Tem que escrever bonitinho. Então, cuidado aqui, ó. C cedilha, utilizado em verbos em que se retira a desinência R. Então, você fala reeducarão, não, daí é conjugado. Então, reeducação, importação. Simples pra caramba de entender, tá ok? Vamos para a última regra do C cedilha. Acompanha aí com o professor na tela, vamos lá. Usa-se C cedilha após ditongo quando houver o som de S, a exemplo de eleição e traição. Meu amigo, venha cá para você poder entender isso aqui. Eu tenho lá a palavra eleição e traição. Veja, o C cedilha, quando tiver o som, pelo amor de Deus, o som de S, tá? Vai ser grafado C cedilha, porque aqui ele tem antecedendo um ditongo. Mesma coisa, traição, olha, traição. Maravilha, tá vendo o ditongo aqui, ó? Beleza? Chamado de ditongo decrescente, porque vogal, semivogal. O que eu tenho? Esse traição, esse C cedilha não tem o som de S? Sim, senhor, tem som de S. Então, aqui, som de S antecedido de ditongo, você utiliza o quê? Você utiliza C cedilha. Fácil pra caramba, companheiro. Você não vai errar isso aqui. E como é que faz para decorar esse negócio? Lendo, lendo, lendo e lendo. Você não vai decorar de outra maneira, tá ok? Toma cuidado com isso aí e vamos adiante porque o conteúdo é longo, tá? Vamos lá. Fique esperto agora quanto ao emprego do S, tá? Bastante simples, algumas regrinhas aqui a gente vai decorar tranquilamente para você poder escrever correto. Então, vamos lá. Primeira regra de emprego do S. Acompanhe com o professor. Usa-se S em palavras derivadas de verbos terminados em NDER ou NDIR. A exemplo de pretender, pretensão, pretensa, pretensioso. Defender, defesa, defensivo. Compreender, compreensão, compreensivo. Repreender, repreensão. Expandir, expansão. Fundir, fusão. Confundir, confusão. Maravilha! Veja só, ele diz para você que a terminação em questão vai ser NDER, tá? Ou NDIR, que eu trouxe apenas
NDR para você poder entender como é que isso acontece. Aqui eu tenho a primitiva, tá? E a terminação está aqui. Quando vai se fazer a derivação, o que acontece? Eu tenho aqui o emprego do S, tá? E novamente o emprego do S. Então, pretensão com S e pretensa também com S. O pessoal geralmente quer escrever isso aqui, tenta escrever isso com C cedilha, mas não dá certo, né? Por quê? Porque é a terminação que obriga você a fazer isso aí. Aí você fala, Pablo, mas por que razão isso aí acontece? Olha, não é necessário explicar isso. Imagina então que é por convenção da língua portuguesa. Então falaram que você tinha que fazer assim, a gente tem que fazer, tem que obedecer. Vamos lá, defender, mesma coisa, NDR, tá? Daí você tem defesa e defensivo. Como você faz então, gente? Se eu puder dar uma dica para vocês da ortografia, é pensar o seguinte: pegue uma palavra dessas e use como paradigma, use como exemplo, tá? Aliás, isso aqui você só vai decorar se você ler várias vezes, tá? Isso aqui não adianta, é estratégia de guerra, é forçar mesmo. Se não for assim, não decora não, tá? Vamos lá. Compreender, de novo, NDR, compreender, compreensão, tá? Então, olha aqui o S fazendo parte da estrutura da palavra. Moleza? Primeira regra, já batemos. Vamos à segunda regra, acompanha com o professor aí, vamos lá. Usa-se S em palavras derivadas de verbos terminados em er-ter ou er-tir. A exemplo de inverter, inversão, converter, conversão, perverter, perversão e divertir, diversão. Maravilha, eu tenho aqui inverter, inversão, converter, conversão, divertir, diversão. Veja a terminação. Verter, verter, vertir. De qualquer modo, quando você deriva a palavra, inverter, qual é a sua derivada? A derivada é inversão, com a letra S. Por favor, tomar bastante cuidado com isso aqui. Converter, conversão, não escreva com C cedilha, tá? É com a letra S. Aí, divertir, diversão. Se você quiser pegar uma palavra, pessoal, quase nunca erra a palavra diversão. Ou você já escreveu diversão com C cedilha. Se o fez, estava redondamente enganado. Então, toma cuidado com isso aqui, tá? Bastante cuidado. Divertir, converter, inverter. Terminação verter ou vertir, quando se deriva a palavra, utiliza a letra S. Muito bem? Vamos então agora à próxima regra. Acompanhe com o professor. Usa-se S após ditongo quando houver som de Z. A exemplo das palavras creusa, coisa, maisena. Muito bem, veja só o que nós temos aqui. Creusa e coisa. Eu tenho um ditongo, tá ok? Ditongo. O som da letra S aqui é o som de Z. Mesma coisa aqui embaixo, som de Z. Então a regra é, quando você tem ditongo e som de Z, você vai utilizar a letra S para escrever essa palavra, tá ok? Então olha ali, creusa, coisa. Aí fala, professor, eu não sei quando é que tem som de S, quando é que tem som disso aqui. Ó, som de Z, tá? Som de Z vai ser produzido aqui, ó, na frente da boca. Eu não vou explicar termo técnico para você, que é mais fácil você perceber assim, ó. Som de Z fica fazendo zzz, tá? Aí você consegue perceber. Então, ó, creusa. Veio aqui para frente, você vibrou a língua ali perto dos dentes, zzz, pronto. Som de Z, utiliza a letra S. Maravilha? Vamos para a próxima regra? Respira aí, companheiro. Vai lá, pega a próxima regra com o professor. Acompanha aí. Usa-se S em palavras terminadas em isa. Substantivos femininos. A exemplo de Luísa, Heloísa, poetisa e profetiza. Meu aluno, preste atenção aqui. Eu tenho substantivo feminino, tá ok? E ele é terminado em isa. Joia? A teoria é que você utilize a letra S e não a letra Z. Aí, claro, você que está me assistindo pensa, puxa vida, então se eu me chamo Luísa e meu nome está escrito com Z, eu estou errado no mundo.
tá? Para a língua portuguesa você pode estar errado, mas como é o seu nome, um substantivo próprio nesse caso, e já aconteceu, já rolou, grafaram assim, então deixa assim. Seu nome não está sendo um erro gramatical. Esquece o nome na hora. Isso aqui eu estou falando só quando você estiver pensando na prova. Agora, pega aqui, ó. Poetiza e profetiza. São substantivos, não são? Claro, poetiza é o feminino de poeta, profetiza, feminino de profeta. Mas é um substantivo feminino, termina com isa e você utiliza a letra S. Pelo amor de Deus, a letra S e não a letra Z. Há uma exceção dessa regra? Sim, senhor. Existe a palavra juíza. É uma observação. Mas por que juíza é com Z e Luísa, poetiza e profetiza é com S? Porque a palavra juíza vai derivar de juiz. E juiz já se escreve com Z. Por que é que você vai trocar a letra só para obedecer a regra aqui? Como eu estou derivando ela de uma palavra que já tem Z, deixa o Z quietinho no lugar dele e se acostume com essa grafia. Beleza? Muito simples, tá? É só ler um pouquinho que você consegue compreender isso aí. Vamos para a próxima regra? Acompanha aí com o professor, tá? Maravilha. Usa-se S em palavras derivadas de verbos terminados em correr ou pelir. A exemplo de concorrer, concurso, discorrer, discurso, expelir, expulso, expulsão, compelir, compulsório. Eu tenho concorrer, concurso, expelir, expulso. Então, olha, terminou com correr e aqui terminou com pelir. Fala, nossa, professor, que estranho isso aqui. Pois é, ortografia, casos de ortografia são estranhos assim mesmo, a gente tem que tentar aprender. Então, ó, concorrer, terminou aqui com correr, você vai derivar utilizando a letra S. Então, ó, concurso. Por que concurso? Porque você concorre a uma vaga, concorre a um cargo público. Então, olha aqui, ó, concurso com S. E se você, concurseiro ou concursando, errar essa grafia aqui, aí tem que, ó, apanhar, meu. Tem que levar um peteleco na orelha. Porque essa é a palavra mais importante da sua vida, depois de estudar, tá? Então, você não pode errar isso aqui, cara. Aí, olha só, expelir. Você tem aqui expelir, expulso. Você já pensou em escrever isso aqui com C cedilha? Pelo amor de Deus, não dá, cara, não dá. É com S mesmo. Tá difícil? Tá difícil nem um pouco, né? Vamos pegar a próxima regrinha para a gente poder continuar com isso aqui? Vamos lá, acompanha com o professor. Usa-se S na conjugação dos verbos por, querer e usar. A exemplo de ele pôs, ele quis, ele usou. Meu aluno, presta atenção aqui, tá? Pôs. Você já pensou em escrever isso aqui com Z? Não, pelo amor de Deus. Ele pôs, tá? Com letra S. Por quê? Porque é a estrutura da palavra vai ter que ser assim. Quis, querer, olha só, com S. Usar, com S, beleza? Tá aqui na raiz, você precisa modificar e escrever com S. Pelo amor de Deus, com S. Modifique o seu pensamento se você acha que isso aqui é com Z. Não é, é com S, tá ok? Aí você fala, nossa, mas essas regras aqui parecem tão soltas, parecem tão bobinhas, coisas que eu tenho que decorar. Pois é isso mesmo, cara, porque o elaborador da sua prova pode ser muito bandido. Ele pode perguntar assim para você, estaria igualmente correta a redação do trecho da seguinte maneira. Então ele troca lá a palavra utilizou por usou e ele escreve assim, ó, usou. Olha que feio, cara, até se denuncia esse Z bobão aí no meio, né? Então, tá horrível, mas o cara lá bate o coração tudo ligeiro para fazer a prova. Você acha que ele vai ler isso aqui? Não vai. Então você tem que ir com calma e com tranquilidade e observar essas regrinhas aqui, tá? Maravilha. Vamos à nossa próxima regra. Acompanha o professor aí. Vamos lá. Usa-se S em palavras terminadas em ase, ese, ise e ose. Frase, tese, crise e osmose. Aluno querido, presta atenção aqui. Palavra terminada em ase, ese, ise, ose. Tá? A teoria diz que você utiliza a letra S nas palavras com essas terminações.
Há exceções? Há alguma observação? Sim, senhor. Há observação para você. Que observação é essa? A palavra gaze e a palavra deslize, que nós grafamos com a letra Z. Por quê? Porque Deus quis assim? Porque é da ordem do mundo? Não, porque isso está na gramática. Porque isso aqui é convenção da língua portuguesa, beleza? Vamos à nossa próxima regra. Usa-se S em palavras terminadas em oso, osa. A exemplo de horrorosa e gostoso. Dá uma olhada aqui. Eu tenho essas duas palavras e a terminação padrão aqui, osa e oso. A regra convencionada diz que eu tenho que utilizar S, beleza? Existe alguma observação aqui? Sim, senhor, existe uma observação aqui. A palavra gozo, de alegria, né? Então, eu tenho aqui essa palavra grafada com Z, tá? É aquilo que a gente chama da nossa língua portuguesa, que ela tem algumas regras e milhares de exceções. Tá? É isso que faz o português ser essa coisa maravilhosa que ele é, beleza? A gente vai acompanhar um pouquinho agora o emprego de S ou Z em algumas palavras. Você vai acompanhar comigo as regras aí para a gente poder dar sequência a esse conteúdo. Então vamos lá já. Primeira regrinha, pega aí e faça a leitura comigo. Usa-se o sufixo indicador de diminutivo inho com S quando esta letra fizer parte do radical da palavra de origem. Com Z, quando a palavra de origem não tiver o radical terminado em S. Por exemplo, Teresa, Terezinha. Casa, casinha. Mulher, mulherzinha. Pão, pãozinho. Dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho aqui a palavra Teresa. Na raiz dessa palavra, você tem S? Sim, senhor. Na palavra casa, você tem S? Tem. Então, veja o que acontece. Quando você deriva e já tem a letra S, você mantém a letra S. O português ele não é tão cheio de frescura assim. Ele tem as suas frescurinhas. Mas ele também é esperto. Ele sabe que algumas coisas são desnecessárias ficar alterando. Casa tem estrutura. Então, casinha, você deixa ali. Tranquilo? Agora, mulher tem S na raiz? Não, não tem. Então, quando você deriva, né, quando você transforma, aplica aqui, eu estou falando derivação, mas quando você aplica o sufixo que indica o diminutivo, tá, que é o inha, nesse caso, você faz o quê? Utiliza a letra Z. Por quê? Porque não tinha S na raiz da palavra. Mesma coisa, pão. Olha aqui. Pão, pãozinho. Tem S aqui? Não, não tem S. Então, quando você vai jogar o pão para o diminutivo, o que você faz? Você pode colocar a letra Z. Por quê? Porque não tem S na sua raiz. Beleza? Beleza. Isso aqui é facinho, tá? Facinho, na manteiga. Vamos continuar. Próxima regra, acompanhe com o professor. Os verbos terminados em izar serão escritos com S quando esta letra fizer parte do radical da palavra de origem. Os terminados em izar serão escritos com Z quando a palavra de origem não tiver o radical terminado em S. A exemplo de improviso, improvisar, análise, analisar, pesquisa, pesquisar, terror, aterrorizar, útil, utilizar, economia, economizar. Preste atenção aqui, meu companheiro. Análise, analisar, terror, aterrorizar. Bem, se liga. Tinha o S na sua estrutura? Sim, tinha. Então a terminação é izar, da qual eu estou falando. Claro, estou falando isso aqui. Então, se tinha o S na sua estrutura, na sua raiz, ele apenas repete, ele apenas mantém. Agora, não tem? Não tinha aqui, ó, terror, aterrorizar. O que acontece? Pelo fato de não haver aqui a letra S na raiz, quando eu vou derivar a palavra aqui, ó, é que é derivação mesmo, né? Tem o prefixo aqui, vou ter o sufixo do outro lado. O que acontece? Eu vou ter que utilizar aqui a letra Z. Então, toma cuidado com isso aqui para você não errar, tá? Não pode dar bobeira, tá joia? Vamos para a próxima regrinha aqui. Tá ok? Acompanha aí com o professor. Vamos lá. As palavras terminadas em es e esa serão escritas com S quando indicarem nacionalidade, títulos ou nomes próprios. As terminadas em es e esa serão escritas com Z quando forem substantivos abstratos provindos de adjetivos, ou seja, quando indicarem qualidade. A exemplo de Teresa, camponês,
inglês, embriaguez, limpeza. Acompanha aqui. Muito bem, aluno. Eu tenho aqui Tereza. Tereza termina com eza. Lógico, né? É um nome próprio, tá? Substantivo próprio. Então, grafado com S. Beleza? Beleza. Olha aqui. Camponês. Camponês é o quê? Termina com esse? Sim, senhor. E nesse caso, tá dando o quê? Tá dando uma ideia adjetival para a palavra. Então, eu escrevo com S. Inglês, não dá uma ideia de nacionalidade? Claro. Beleza? Veio da Inglaterra, inglês. Então, escrevo com S. Por fim, embriaguez. Olha só. Aqui, substantivo abstrato derivado de um adjetivo, tá? Como assim, professor? Eu entendi. Embriaguez. Só vou perguntar para você. A embriaguez é um estado ou a embriaguez você pode pegar a embriaguez? Tá? Lógico, essa não é a melhor das ideias para se definir o que é concreto ou abstrato, mas quando eu digo embriaguez, ela é uma espécie de conceito, né? Sim, você entende, alguém está embriagado. Embriagado é adjetivo, embriaguez se transformou em substantivo. Esse aqui é um substantivo abstrato, tá ok? Abstrato e grafado com S porque ele tem característica de um adjetivo. Beleza? Ele vem do adjetivo que é embriagado, tá? Muito fácil isso aqui. Agora, limpeza, vem do quê? Vem de limpo, não vem? Limpo não é adjetivo? Sim, senhor. Limpo, adjetivo. Quando eu transformo o adjetivo em substantivo, é um substantivo abstrato? A limpeza é um substantivo abstrato. Então, substantivo abstrato terminado com eza ou ex, escreve-se com Z e não com S. Tá ok? Limpeza não é com S, porque senão vai sujar tua barra. Tá ok? Embriaguez não é com S, é com Z. Embriaguez, beleza? Tome cuidado com isso aqui. Joia? Muito fácil de entender isso aqui, meu companheiro. Como é que você vai fazer para decorar essas regras? O jeito é ler, tá ok? Leia, leia, leia. Vai escrever esses exemplos. Uma coisa muito boa também, quando você se cansou de ler, é ler mais um pouco. Mas assim, depois que você ler, você vai começar a escrever essas palavras. Quanto mais você escrever, mais você vai se aclimatando a essa formatação, a essa grafia. Lógico, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar com essas regras aqui, porque ainda tem muita coisa para ver, tá? Tem muita coisa para ver, eu quero ver você estudando isso aqui, beleza? Vamos lá, não descansa, continua com o professor. Joia!